Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast 847 pontos em matemática no Enem. Bom, aqui a gente vai ter um bate-papo aqui para a gente debater sobre obstáculos e sobre atalhos para você que quer atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. Meu nome é Marlos Menezes e o tema do episódio de hoje é: eu já fiz diversos cursinhos e mesmo assim não consegui ir bem em matemática no Enem. Bom, primeiro que você tem que pensar, para você que fez vários cursinhos ou para você que acha que fazer vários cursinhos é normal até você atingir 847 pontos em matemática no Enem, ou até você ir bem em matemática no Enem, eu quero te dizer o seguinte: em que são baseados esses cursinhos? Esses cursinhos são baseados em quê? Qual o centro da preparação de cada um desses cursinhos? Cada um desses cursinhos, eles se baseiam no conjunto de ferramentas, no conjunto de regras da matemática ou de qualquer matéria, para que você entenda primeiro tudo, todo esse conjunto de regras, para depois você começar a aplicar. E não é só isso não. Olha só, esses cursinhos, eles se baseiam no mesmo princípio de todo o estudo, todo o tempo que você ficou na escola, desde o seu ensino fundamental, quando você era lá pequeno, até o ensino médio. Os cursinhos, eles trabalham, na maioria deles, da mesma maneira. Que maneira é essa? Onde cada um dos seus erros, ele não é utilizado da melhor maneira possível. Você é separado de outras pessoas pelo conjunto, pelos seus erros. Então, numa prova lá que você vai fazer, eles te medem pelo número de erros que você tem e simplesmente isso. Eles não pegam aqueles erros que você cometeu e usam esses erros como apoio para novos aprendizados. Olha só o que acontece. Você muitas vezes se sente menosprezado por você não conseguir ir bem e tal. E eu também senti isso na pele. Eu também não era uma pessoa adaptada a esse sistema, essa forma de ensino. Então, e eu quero dizer o seguinte, que mesmo que você acredite que tem esse problema, que é um problema seu, muitas pessoas, elas passam exatamente por esse problema, que elas querem é, é, boas notas, elas querem atingir 847 pontos em matemática, querem passar um determinado vestibular, mas mesmo assim, elas não conseguem, elas acreditam que tem que fazer vários cursinhos ou tentar várias vezes para conseguir atingir o seu objetivo, atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então deixa eu te mostrar isso aí, foi um levantamento até feito pelo G1, né? Então você pode até acessar lá o site do G1 e procurar por essa matéria que eu vou colocar aqui para você agora. Olha só, de quantos anos de cursinho você para precisa para passar no vestibular de medicina? Isso foi uma matéria de 2017 e aí falou, estava fazendo um levantamento de quantas pessoas passam direto em medicina. E aí eu quero ressaltar uma parte dessa matéria para você. Olha só o que eles falaram. Ó. Na Universidade de São Paulo, eles pegaram um extrato lá da USP, Universidade de São Paulo, e representa menos de 10% total de calouros da medicina na capital. Ou seja, menos de 10% dos alunos que estavam ingressando lá, eles passaram de primeira no vestibular. Ou seja, 90% das pessoas, elas tentam mais de uma vez. O que eu quero dizer com isso? Isso é algo que incutiram na cabeça das pessoas. Que elas têm que tentar mais de uma vez. E aí o que acontece? Elas ficam isso aumenta a ansiedade delas, porque elas acreditam que só existe uma forma delas conseguirem 847 pontos em matemática ou conseguirem uma aprovação no vestibular mais concorrido, que é tentando várias vezes. E não precisa ser assim. Meu objetivo é fazer com que você chegue a 847 pontos em matemática no Enem da maneira mais eficiente possível, independente do tempo que falta até o Enem. Por que, que você não pode conseguir essa pontuação justamente no seu próximo Enem? Pense nisso, pense nisso. Mas olha só, não é só isso não. Nessa mesma matéria, do lado G1, o que aconteceu? Olha só, pegaram uma menina, Júlia Visconti, 24 anos, do Rio de Janeiro. Aqui vem dizendo que ela era da Barra da Tijuca, mas os pais
eram militares, tiveram que se mudar. é, é, Lá, o pai era militar, então ele teve que se mudar para Brasília. E olha só, quero destacar um ponto aqui dessa matéria. É o seguinte, ó. Ela fez 5 anos de cursinho em Brasília. 5 anos de cursinho. Fez vários cursinhos para conseguir atingir o seu objetivo. E deixa eu te falar, você não precisa de vários cursinhos para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Isso é algo que, de uma forma ou de outra, foi incutido na sua mente diversas vezes ao longo de toda a sua preparação, dizendo que você tem que tentar. E aí, olha só, existe aquela velha máxima que diz assim: se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. E aí você imagina assim: ah, mas agora eu vou mudar de cursinho. Só que o cursinho para onde você está indo, ele tem a mesma base, a mesma forma de funcionar do que toda a sua preparação, desde lá do ensino fundamental até o ensino médio. E aí, o que que você acha que vai mudar? Eu vou te dizer, não vai mudar nada. Você vai continuar tendo exatamente os mesmos resultados. E é difícil perceber isso. É difícil. Porque você acha que só existe um meio de você conseguir ir bem, só existe uma forma de você conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. E aqui eu estou para te dizer que existem maneiras muito mais eficientes para você conseguir chegar lá sem sombra de dúvida. Agora, qual é a diferença entre ir bem em matemática e atingir 847 pontos em matemática no Enem? Que diferença é essa? Olha só, eu quero que você entenda o seguinte, que quando você fala assim, eu quero ir bem em matemática, significa que você está considerando que a matemática é um empecilho para que você atinja os seus objetivos, para que você passe na sua faculdade. Mas, na verdade, atingir 847 pontos em matemática no Enem, a matemática ela não só vai deixar de ser um empecilho, mas ela também vai te ajudar a alavancar a sua nota, a sua média geral. Então é isso que eu estou propondo para você ver a matemática também como uma oportunidade. Porque atingindo 847 pontos em matemática, e eu te digo isso, que de todas as objetivas, matemática é a matéria mais fácil para você conseguir essa pontuação. Atingindo isso, a sua média geral vai alavancar. Então, pega essa oportunidade e aproveite para você utilizar a matemática para você conseguir os seus objetivos, para você conseguir o seu sonho. Então, olha só, você agora, nesse momento, para você que já fez vários cursinhos, ou para você que imagina que tem que fazer vários cursinhos diferentes até acertar o cursinho mais adaptado para você, ou o cursinho que mais aprova, eu quero dizer que você agora também com isso está diante de uma oportunidade, porque você já viu que existem pessoas que a maioria das pessoas faz isso, faz isso. Mas olha só, existe uma maneira totalmente diferente de pensar. Existem pessoas que conseguem passar de primeira no vestibular que elas querem. Olha só, isso aconteceu comigo, na verdade. Quando eu vim de escola pública, meu ensino médio foi em escola pública, ou seja, com pouco preparo para passar para o Instituto Militar de Engenharia, que foi a faculdade que eu queria. E aí o que acontece? Eu lá, quando eu estava no pré-vestibular lá, existiam várias pessoas que já estavam há mais de um ano lá tentando. Vários alunos, estudantes lá, que já estavam há mais de um ano tentando. E eu consegui passar de primeira. Por que isso? Porque, por algum motivo, eu consegui descobrir que eu tinha que sair. Eu não consegui sair totalmente naquele momento, mas eu tinha que sair daquele sistema de ensino tradicional, onde você é carregado de teoria, você é carregado de informação e você simplesmente não consegue avançar. Eu tive que sair desse sistema para conseguir ser aprovado de primeira. E isso aconteceu ao longo. Eu tive várias oportunidades de enxergar isso na minha vida. Eu ainda vou tratar isso com você mais para frente. Mas olha só, eu consegui, na época, o Instituto Militar de Engenharia era considerado um dos vestibulares mais difíceis da América Latina. E eu consegui ser aprovado de primeira, fazendo um pré-vestibular, depois de ter saído de uma escola pública, ou seja, meu ensino ser muito mal preparado.
por causa de alguns fatores. Um deles foi a minha mentalidade, outro foi a forma que eu me preparei. Então isso pode acontecer também com você no Enem. Pode acontecer com qualquer pessoa. Vários alunos que eu ensinei também conseguiram resultados sensacionais justamente trabalhando com exercícios. Trabalhando de outra forma, uma forma diferente de pensar. Agora, olha só. Por que você já parou para pensar assim? Talvez você pense assim, tá, mas 847 pontos em matemática no Enem é uma média, é uma nota muito alta. E eu quero que você pense assim, por que não conseguir 847 pontos em matemática no Enem sem precisar se preocupar com a teoria, independentemente do tempo que falta até lá? Por que não conseguir isso? Eu te pergunto. É possível? Sim, é possível. Existem pessoas que conseguem atingir essa marca sem se preocupar com a teoria no seu primeiro ano de Enem. E agora eu quero que você entenda por que motivo aconteceu exatamente isso com você, que teve que fazer diversos cursinhos. Olha só o que acontece. O nosso cérebro, ele, ele é um, é, ele é condicionado. Por quê? Imagine que você ficou desde lá quando você era pequeno, desde que você era criancinha, assim como eu, estudando de uma forma que era com boletins, né? Você ia lá fazer uma prova, acertava mais do que errava e o seu boletim aumentava. Então, isso é toda uma estrutura que criaram para que você chegasse nesse nível sendo totalmente dependente de cursinhos, sendo totalmente dependente dessa forma de aprender. Que forma de aprender é essa? É você tentar dominar uma série de regras, como eu já falei, que é a teoria, o que eu chamo de teoria da matemática, para depois você começar a aplicar. E aí o que acontece? Você chega na hora da prova, muitas vezes você não consegue aplicar nada. E aí você vai mal na prova e o ciclo se repete. Você entra em um novo cursinho, ou se não faz o mesmo cursinho novamente, e lá no cursinho o pessoal chega para você e fala: olha, você não pode desistir, você tem que continuar, você tem que tentar várias vezes. Deixa eu te falar, é verdade. Você não pode desistir. Você tem que continuar até você atingir 847 pontos em matemática, até você passar para sua faculdade. Mas o que eu questiono é por que você tem que tentar mais de uma vez? Por que você tem que tentar mais de uma vez? Será que você realmente precisa tentar mais de uma vez? Questione sobre isso. Com certeza, o seu próximo Enem é o Enem que você acredite que o seu próximo Enem vai ser o Enem que você vai atingir 847 pontos em matemática. E você vai conseguir isso sem precisar se preocupar com a teoria. Isso vai ser a parte mais importante. Por quê? Porque um grande benefício que você vai poder colher, né, de você não ter que fazer vários cursinhos ou não ter que se preparar durante vários anos para você atingir essa marca, atingir 847 pontos em matemática no Enem, é justamente a eficiência. Por que você precisa adiar os seus sonhos se você pode conseguir eles mais rapidamente? Para que você vai ter que fazer um esforço maior para atingir um determinado objetivo se você pode fazer menos esforço e atingir aquele objetivo mais rapidamente? Então, olha só, vários benefícios em relação a isso também. Quando você estuda dessa forma nos cursinhos, né? O que acontece? Aquilo ali, como aconteceu comigo também. Quando você vai estudando essas ferramentas matemáticas, você vai vendo que a quantidade de ferramentas matemáticas para você aplicar são muito grandes. Existem muitas ferramentas matemáticas. Eu indico, inclusive, que tem pessoas que aumentam ainda a quantidade de ferramentas matemáticas para você. E aí você se vê decorando macete, decorando isso, decorando aquilo, e aí chega na hora da prova você não consegue aplicar nada. Por quê? Porque ao longo de todo esse processo, a sua ansiedade foi lá para o alto. Por que a ansiedade foi lá para o alto? Pelo menos a minha foi. O que acontece? Você começa a ver aqueles conceitos, e você, em algum momento, você pensa assim, caraca, será que eu vou conseguir dar conta de memorizar isso tudo? Será que eu vou conseguir dar conta de aplicar tudo isso no dia da prova? E isso já é um fator que já te joga para baixo.
e ansiedade, que você já vai ficar é, mais bolado. Agora, olha só, isso vai te jogar para baixo, é um peso. A ansiedade é um peso sobre as suas costas. Agora, olha só, além disso, no seu dia a dia, você não vai precisar se dedicar tanto tempo para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, essa é uma outra vantagem de você conseguir se preparar de uma nova forma. Olha só que interessante. Quantas matérias tem o Enem? Inúmeras matérias. E talvez você ache, para eu atingir 847 eu tenho que estudar muito tempo durante o dia. E não é isso. Exatamente por isso que fala, se eu tenho que estudar muito tempo durante o dia, eu vou estudar um pouquinho de matemática, não vai dar tempo de estudar tudo, e eu tenho que fazer vários cursinhos até conseguir passar. Então, não é por aí, não é isso que vai acontecer com você. Você tem que sair desse negócio, tá? E aí, você também, utilizando uma nova forma de estudar, diferente desses cursinhos, você não vai precisar depender tanto da sua memória. Ou seja, você não vai ter que levar tanta coisa decorada assim para a prova de matemática. Você vai entender que atingir 847 pontos em matemática no Enem é muito mais simples do que você imaginava. E aí você não vai precisar ficar fazendo vários e vários anos de cursinho, ou entrar em vários cursinhos, ou em várias plataformas, para você conseguir chegar lá, tá? E se você não conseguir perceber isso tudo que eu estou te falando, se você ainda continuar acreditando que você vai precisar de vários cursinhos para atingir 847 pontos em matemática no Enem, ou para você atingir o sonho que você quer, o que isso pode acarretar se você não acreditar? Naturalmente, se você não acreditar nisso que eu estou te falando, se você não acreditar nessa proposta, se você não acreditar nessa oportunidade, você vai acabar tendo que trilhar os mesmos passos que essas outras pessoas. Infelizmente, você vai ter que fazer várias e várias vezes cursinhos, se matricular em vários cursinhos para conseguir chegar lá. E isso não é uma maneira mais eficiente de você se preparar para você conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Aí talvez você se pergunte, mas Marlos, então tá bom, eu estou matriculado no cursinho e eu tenho que sair desse cursinho? Será que não existe ninguém? Esses cursinhos não servem para nada? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você for uma pessoa adaptada ao sistema de ensino, se você for uma pessoa totalmente adaptada, se você se sentir bem, plenamente confiante num determinado cursinho, o que eu digo plenamente confiante? Você entende as matérias que estão te dando lá e você chega no simulado e você vai super bem, você acha que está super tranquilo para você, então eu digo que se você é uma pessoa adaptada, você continue nesse sistema de ensino tradicional. Mas eu estou dizendo que eu e várias outras pessoas que eu conheci, vários alunos meus, não estavam adaptados a esse sistema de ensino. Eles iam lá, tentavam decorar um monte de coisa, ficavam sempre ansiosos, com medo de não conseguir memorizar em tudo, até chegar o dia do simulado, até chegar o dia da prova, iam mal, e aí chegavam na prova do Enem, se frustravam, e aí tentavam de novo e não conseguiam. Eu já vi casos de pessoas que tentaram mais de 6 vezes, mais de 7 vezes passar um determinado vestibular, tentaram conseguir no Enem, tentar passar no Enem, e pelo Enem, né, na faculdade que queria pelo Enem, e não conseguiram. Por quê? Você acha realmente que é necessário fazer isso? Eu te digo, não é necessário passar por isso. Você pode conseguir 847 de novo, batendo na mesma tecla, sem se preocupar com a teoria, 847 pontos, sem se preocupar com a teoria na próxima edição do Enem, independentemente do tempo que falta até o Enem. Agora, olha só. Vamos lá. Se você for uma pessoa adaptada, tudo bem. Aí você continua nesses cursinhos. Mas se você já deu com os burros na água, ou seja, se você já teve um resultado que não foi bom, ou se você já percebe que os professores vão falando e você não vai absorvendo tudo, se você percebe que no seu dia a dia você tem que estudar muito mais, e você acha que não vai dar conta de estudar aquilo tudo, significa que você não está adaptado. Se você não está adaptado, você tem que ir para novos ares. Você tem que tentar outras alternativas. É isso que vai fazer diferença. Se você não estiver adaptado, então eu acho que você tem que sair. Senão você vai querer mais do mesmo. Agora, que melhor momento? Nós estamos no melhor momento para aplicar tudo isso. Olha só, quanto mais tempo você tem para se preparar para a prova do Enem, é óbvio que é melhor. É óbvio. Mas olha só, o próximo Enem, que o próximo Enem seja o seu melhor Enem.
que o próximo Enem seja um Enem onde você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Que você utilize a matemática para alavancar a sua média geral. Tem que ser no seu próximo Enem. Agora, deixa eu te falar o seguinte. Você sabe como eu descobri tudo isso? Você sabe como eu descobri que trabalhar com, fazer cursinho, esses cursinhos aí, ou estudar dessa forma tradicional era muito ruim? Eu já contei algumas vezes a minha história, mas tem uma parte que eu lembrei até há pouco tempo e eu nunca contei. É o seguinte: quando eu estava na sétima série, antiga sétima série, hoje, oitavo ano, lá foi a primeira vez que eu realmente descobri isso. Eu estava mal em todas as matérias, inclusive matemática. Eu estava ferrado. Eu sempre fui uma pessoa que não era adaptada. Eu não era adaptado ao sistema de ensino. Eu sempre tive dificuldades. Os professores falavam, eu anotava, mas eu não conseguia guardar com facilidade aquilo. E história e geografia eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. E olha só, eu fiquei em prova final em todas as matérias. E tinha lá a prova de história e a prova de geografia. E na prova de história e geografia, sabe como é que eu me preparei? Eu me preparei vendo várias questões. Foi assim que eu me preparei para essa prova de história e geografia. Foi só assim que eu consegui ser aprovado. E depois, acredite, lá nesse colégio que eu estava, que era o colégio Pentágono, que fica no Rio de Janeiro, lá você só podia ficar em duas recuperações, em duas matérias, recuperação em duas matérias. E eu fiquei, acredite, em matemática e em português. E como é que você acha que eu me preparei para matemática? Você acha que eu fiquei revisando um monte de teoria ali? Um monte de coisa? Não. Eu fiquei fazendo questões, fiquei fazendo exercícios. E isso fez com que eu fosse aprovado. E depois, no ano seguinte, eu lembro que foi na oitava série, agora hoje é chamado de nono ano, antiga oitava série, já sou meio velhinho. Então o que acontece? Ali foi um ano muito bom para mim na matemática, eu justamente apliquei isso. Eu apliquei esse conceito de ficar estudando dessa forma. Eu fugi também um pouco do sistema tradicional de ensino, tá? E aí, o que acontece? Também isso aconteceu comigo quando eu estava no meu pré-vestibular, isso eu já contei, né? E lá, me preparando lá para a prova do IME, eu estava totalmente ferrado, tinha zerado um simulado, faltando 4 meses para a prova. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar lá no vestibular que eu estava, lá no pré-vestibular, eles inventaram uma turma chamada Clube do Bostinha. Foi chamada entre os alunos de Clube do Bostinha. E ali nessa bolha, essa turma, que era uma turma totalmente diferente do resto do curso, ali que eu comecei a estudar de forma diferente. Foi essa bolha ali que me fez ser aprovado no IME. Por quê? Porque ali, naquele momento, não era jogada a teoria de uma maneira cruel, por assim dizer, né? Aquela teoria, ela não se transformava num peso sobre meus ombros. Então, eu consegui ver uma nova forma de estudar e foi essa forma que eu estudei e consegui ser aprovado. E também, quando... Isso eu estou falando quando é que eu percebi tudo isso, tá? Que estudar da forma tradicional não me levaria a atingir meus objetivos, não me levaria à eficiência matemática. E também eu percebi que estudar da forma tradicional não é o caminho mais rápido para fazer com que uma pessoa atinja 847 pontos em matemática no Enem. Quando eu estava já dentro do IME, eu já tinha sido aprovado no IME, já estava cursando lá dentro da engenharia. E eu, mesmo tendo toda essa experiência passada, eu continuava estudando da forma tradicional. Por isso que eu estou dizendo, isso é algo que vai enraizando dentro da gente. E fica difícil da gente se desvencilhar. Não é tão fácil se desvencilhar dessas questões. Então, eu continuava estudando da mesma forma. Que forma era essa? Abri o livro, começava a ler o livro de física, de cálculo, e começava a querer entender tudo, passo a passo o que estava sendo dito ali. Depois, ficava vendo a teoria, fazia uma série de exercícios que, por final, acabavam me fazendo perder um tempo muito grande, para só depois entrar nos exercícios que iriam cair na prova. E eu percebi que existiam alunos de alto desempenho lá dentro que não faziam esse processo. Eu vi que existiam alunos que faziam o processo inverso. Que eles partiam justamente das questões que iriam cair. E aí eu percebi o seguinte, foi mais um terceiro momento que teve uma confirmação de tudo isso que eu te falei. E aí, é o que eu te digo.
existe uma maneira muito mais eficiente de você se preparar para você conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Certo? E é lógico que eu vejo pessoas errando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim como eu errei várias vezes, estudantes que estão querendo ir bem na prova do Enem, eles erram isso o tempo inteiro. Eles já tiveram várias provas, cada um teve a sua prova na vida, de que existem maneiras mais eficientes dele se preparar. Mas mesmo assim ele não consegue sair desse sistema. Por quê? Porque ele foi educado assim desde lá do início. Mas está na hora de dar um basta nisso. De pensar em atingir 847 pontos em matemática no Enem na próxima edição do Enem. Para que isso? Para que isso? Porque a matemática justamente vai alavancar a média geral. É para isso que a gente está aqui. Tá? Agora, questione-se sinceramente. Questione-se. Faça essa pergunta para você. Será que não existe uma forma mais eficiente de se preparar? Será que não é possível eu atingir 847 pontos em matemática no Enem sem me preocupar com a teoria na próxima edição do Enem? Questione-se. Será que eu preciso fazer vários cursinhos, 5 cursinhos, 6 cursinhos até ser aprovado no meu curso? Será que não existe pessoas que conseguem ir com muito mais eficiência e chegar lá muito mais rápido? Questione-se sobre isso. É assim, esse é o primeiro passo para você se livrar de toda essa escravidão mental que você passou. Todo esse processo de achar que só existe uma forma de você chegar lá e atingir 847, tá? Então, olha só. Você tem que pensar o seguinte. Você sempre estudou ao longo de toda a sua vida, desde lá do ensino fundamental, você sentava lá na sua cadeira, o professor escrevia no quadro, ia falando para você várias regras ali de matemática, de química, ou seja lá do que for, e ele ficava falando daquilo ali, ele exigia que você entendesse tudo aquilo ali, para depois ele te passar um monte de trabalhos para casa, e você ia tentando fazer aqueles trabalhos, para depois chegar na hora da prova e ele cobrar coisas diferentes, questões inéditas que você nunca viu. E aí os alunos mais bem preparados eram os alunos que saíam melhor. Aí eu te pergunto, ao longo de toda a sua vida foi assim? Ou seja, o cara que preparava de uma forma, para quando você chegasse lá na hora da prova, você via questões novas que você nunca tinha visto. Às vezes eram questões de um padrão totalmente diferente. Ou às vezes eram questões até um pouco parecidas, mas o cara teve que fazer sentar numa cadeira e ficar falando várias horas sobre um determinado conceito, uma determinada teoria, até que você aprendesse. Ele queria que você dominasse. Agora eu te pergunto, vamos lá, vamos fazer uma comparação, uma analogia aqui. Você acha que um atleta olímpico, ele faz isso? Você acha que um cara que vai correr, um atleta que vai correr 100 metros rasos, ele tem que sentar primeiro numa cadeira e ficar ouvindo horas e horas da forma como se corre para depois ir colocar em prática isso? Isso faz algum sentido para você? Você não acha que um atleta olímpico, ele de corrida de 100 metros, por exemplo, 100 metros rasos, que é uma prova bem tradicional nas Olimpíadas, né? Ele começa a correr, vai correr e vai ajustando os seus movimentos ao longo do processo? Não é essa a forma mais coerente de fazer, de conseguir melhorar? Ou você acha que ele poderia ficar horas e horas na teoria, ó, coloca a mão para trás e tal, aprende isso, não sei o que lá, ou ficar ouvindo aquilo ali, aquilo ia entrar por um ouvido e ia sair pelo outro. Os atletas não se preparam assim. Você já viu algum jogador de futebol fazer isso? Por exemplo, você pega lá, você acha que um jogador de futebol famoso lá, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, ou o Pelé, ou o Maradona, você acha que eles ficaram lá horas e horas numa mesa lá, sentados lá ao longo de toda a vida dele, desde quando eles eram pequenininhos, ouvindo sobre o futebol, técnicas de futebol? Ó, para você chutar a bola, você tem que bater com o lado interno do pé, você tem que, quando você for correr em direção à bola, você tem que correr. Você acha que foi assim que eles aprenderam? Ou você acha que eles aprenderam jogando, analisando criticamente o que deu errado naquela partida e depois tentando aplicar aquilo de uma forma diferente? Foi assim. E eu estou dizendo para você o seguinte, que esse é o motivo para as pessoas fazerem o cursinho mais de uma vez ou fazerem vários cursinhos ao longo de sua preparação.
Porque os cursinhos, eles fazem isso. Eles sentam as pessoas e ficam lá falando sobre teorias. Por que não começar ao contrário? Por que não começar logo com a bola do pé? Por que não começar logo tentando chutar a gol e ir ajustando isso aos poucos? É isso que eu digo para você fazer. É isso que você deveria fazer, tá? Essas técnicas de chute, né? As técnicas em si de chutar ou de dar o passe na bola e tal, elas têm que ser coadjuvantes, ou seja, elas não podem ser as protagonistas. O fazer, o chegar nelas, a forma como você vai fazer aquilo ali, que é essencial. Que é essencial. Você não aprende isso sentado numa mesa, sentado ouvindo alguém falar. Você aprende isso fazendo. Você tem que, todos esses tanto os atletas como esses jogadores de futebol, os atletas, né? Atletas olímpicos como jogadores de futebol, eles aprenderam tudo isso fazendo, colocando a mão na massa. Então, exatamente isso que eu proponho que você faça. Mudar, sair totalmente dessa estrutura. Tá? E talvez isso já deve ter acontecido com você, assim como já aconteceu comigo várias e várias vezes. Você está lá sentado, lá tentando aprender determinado conceito, e você pensa assim: mas eu vou usar essa informação para quê na minha vida? Esse pensamento por si só já é um desestímulo muito grande, já te desmotiva. E eu te digo, existem informações que você recebe que nem no Enem você vai precisar. Aliás, muitas informações que nem no Enem você vai precisar. Porque quando você está lá no ensino médio ou no ensino fundamental, eles estão te preparando para um vestibular genérico. Não é especificamente para o Enem. E hoje, o Enem é o que mais te abre portas. Você atingir 847 pontos em matemática no Enem, alavancando a sua média geral para cima, isso vai te abrir várias portas. E quando você está estudando lá, sentado na cadeira, você tá vendo várias coisas que nem vão cair. Você vê, cara, para que eu estou vendo isso? Isso nem cai. Mas mesmo assim, você está ali e mesmo assim o pessoal coloca no simulado. Por quê? Porque eles querem te preparar para um vestibular genérico, não especificamente para o Enem. E eu te digo, sai dessa linha de raciocínio, tá? E se fosse exatamente o contrário? E se fosse exatamente o contrário? Então, tipo assim, você vê um problema que você tem que resolver, você está diante de um problema que você tem que resolver, e você, diante daquele problema, você escolhe as ferramentas mais adequadas para você resolver aquele problema. Isso não é exatamente o contrário do que tudo o que a gente está falando aqui? Isso aqui não é exatamente o inverso de como você se preparou ao longo de toda a sua vida? Porque ao longo de toda a sua vida eles te deram uma caixa de ferramentas e uma mochila extremamente pesada para você ir carregando, 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 e quando chegar lá no dia do problema para você resolver, o que você faz? Você tem que abrir aquela caixa de ferramentas, abrir aquela mochila, e aí que você vai ver qual ferramenta você vai utilizar. E aí muitas vezes você já nem sabe usar aquelas ferramentas ali, pela quantidade de ferramentas que tem ali. Você nem vai conseguir saber usar. Melhor seria se você, diante de vários problemas, você se habituasse e só levasse as ferramentas que realmente você vai precisar. Essa é a ideia. Esse é o conceito que eu queria te passar para que você não precise fazer vários cursinhos, para que você não precise se matricular em vários cursinhos, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Que isso, 847 pontos, alavancaria sua média geral e você não pensaria mais em ir bem em matemática. Pense a partir de agora em atingir 847 pontos em matemática. Por quê? Porque a matemática ela vai ser a sua aliada, vai alavancar a sua média geral, independentemente do peso da matemática no curso que você queira. Isso vai ser essencial para você. Certo? Então, estou dando aqui o fim a mais um podcast. Espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa relevante para mim aqui, o que eu possa te ajudar, por favor, escreva aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser muito bom poder
te conduzir a atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Então, pessoal, um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo podcast ou no ou em qualquer lugar por aí. Então, um abraço.